Olá, eu sou o Cassiano Cremon e eu fui convidado aqui pela equipe técnica da Integrar Agro, consultoria agrícola, para falar para vocês sobre uma novidade ultra recente aí na área agronômica, que é uma nova fórmula proposta pelo Caires e Guimarães 2018 para a utilização do gesso agrícola. E eu queria falar um pouquinho, queria ensinar um pouquinho para você como que é feito esse método nesse vídeo rápido, mas muito objetivo, que vai te ajudar muito no campo aí na hora de fazer a recomendação. Nós participamos recentemente ali do simpósio de fertilidade do solo em Cerrado, visando altas produtividades, e foi apresentada pelo professor Caires uma nova fórmula para cálculo de gessagem. E nós gostaríamos de apresentar para você, detalhar um pouquinho mais, seguindo inclusive os exemplos e as instruções que o próprio autor nos deu ali no simpósio. Bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o gesso é um condicionador de subsuperfície, ou seja, nós queremos usar o gesso visando melhorar a subsuperfície. Ele é um carreador de bases para a subsuperfície, em especial cálcio e magnésio, e também ele diminui a saturação do alumínio, visto que a atividade do alumínio ela é neutralizada pela formação do AlSO4. Também aumenta, obviamente, a saturação por bases da subsuperfície. Com isso, nós usamos o gesso pensando nas raízes, pensando no crescimento do sistema radicular, e a planta mais bem nutrida e a planta com maior sistema radicular, ela tende a uma resistência a veranico, a ataque de moléstias, pragas, doenças e etc. O gesso agrícola ele é recomendado baseado quase que frequentemente nas publicações de Souza e Lobato, a partir de 1996, 2002, tendo como critérios fazer uma análise de solo na profundidade de 20 a 40 centímetros e encontrar as seguintes situações: um teor de cálcio menor que 0,4 centimol carga por decímetro cúbico, um teor de alumínio maior que 0,5 centimol carga e uma saturação de alumínio maior do que 30%. Quando isso acontece na subsuperfície, a fórmula mais utilizada para culturas anuais é a necessidade de gesso, 50 vezes o teor de argila. E para culturas perenes, 75 vezes o teor de argila, se o teor de argila tiver em porcentagem. Essa fórmula é amplamente utilizada no Brasil, é muito simples e muito eficaz. Foi muito eficaz, está sendo muito eficaz. Não existe só essa fórmula do Souza e Lobato. Eu gosto muito, por exemplo, dos trabalhos feitos pelo professor Vitor Hugo Alvarez, o Viçosa, que tem publicações excepcionais, com também cálculo de gessagem baseado na textura do solo, são ajustes de regressão, e tabelas, cálculos baseados no fósforo remanescente. E é importante a gente lembrar que aqui nós estamos usando os atributos químicos, características químicas, usar o gesso como um condicionador de solo, mas o gesso também é usado como uma fonte de enxofre, comumente usado como a fonte mais barata de enxofre a ser aplicado para as culturas, e mais recentemente alguns trabalhos aí mostrando do efeito do gesso melhorando as condições físicas da subsuperfície. Que são alguns trabalhos que no outro vídeo a gente volta a comentar com vocês. Bom, agora vamos falar então da nova fórmula proposta pelo Caires e Guimarães 2018, publicada na revista Agronomy Journal, uma revista muito importante na área agrícola. E ela baseia-se, como dito pelo próprio autor, na elevação da saturação por cálcio na CTC efetiva da subsuperfície, o que é uma coisa relativamente nova. Ao invés de calcular a saturação de cálcio na CTC total, eu não sei se você lembra como é feito isso, mas é cálcio dividido pela CTC total vezes 100. Com isso a gente calcula a saturação de cálcio, que para as culturas o ideal é girar em torno de 60% da saturação de cálcio na CTC. O Caires ele propôs o seguinte, que se calculasse a saturação de cálcio baseado na CTC efetiva. Então é o cálcio dividido pela CTC efetiva vezes 100. Qual é a diferença entre a CTC total e a efetiva? Vamos lembrar um pouco isso. A CTC total é a soma de bases, cálcio,
magnésio e potássio e eventualmente sódio. No cerrado a gente nunca calcula sódio, mas em algumas regiões do Brasil é importante. Então, a soma de bases mais H mais Al é a CTC total e soma de bases mais alumínio é a CTC efetiva. Então, nessa nova fórmula, recomenda-se calcular a saturação de cálcio na CTC efetiva e quando a saturação de cálcio for inferior a 54%, então eu posso usar essa fórmula pensando em elevar esse teor para 60%. Então a fórmula é simples, você pode ver aí, ó, necessidade de gesso, que é dada em toneladas por hectare, é igual 0,6 vezes a CTC efetiva menos o teor de cálcio, que é dado em centimol carga por decímetro cúbico, vezes 6,4. Lembrando que esses valores é a análise de solo feita na subsuperfície. Tá? Em geral é feito de 20 a 40 centímetros. Então você fez lá a CTC efetiva, calculou a saturação de cálcio na CTC efetiva, se for inferior a 54% você já atingiu um critério, submete na fórmula com os dados da análise de solo e você tem então a nova fórmula de calcular a necessidade de gesso. Eu vou dar rapidamente um exemplo para você, que é o exemplo dado pelo próprio Caires lá no simpósio de fertilidade do solo. Ele trouxe uma análise de solo, que essa análise de solo está aí nesse quadro que você está vendo, com esses valores de argila, alumínio, cálcio, magnésio, etc. E ele atende os critérios para recomendar segundo essa nova fórmula, que é o cálcio menor que 0,4, o alumínio maior ou igual a 0,5, tudo em centimol carga por decímetro cúbico, e a saturação de alumínio, que é o M, maior que 40%. Então, a saturação por cálcio na CTC efetiva para esse solo em questão, ele é de 11%, ou seja, menor que 54%, então eu posso submeter essa fórmula. E a fórmula, submetido pela fórmula padrão, que é a de Souza e Lobato 2002, a necessidade de gesso deu 1 tonelada por hectare, 1 tonelada por hectare. Quando submetido então por essa nova proposta de fórmula, deu 6 toneladas por hectare. Então você vê que é uma diferença acentuada e ele disse, inclusive isso na sua apresentação, né, reafirmando que esse trabalho é um trabalho oriundo de 20 anos de pesquisa dele com a sua equipe. Foram feitos os ajustes de correlação entre os valores que a equação dá com os resultados de campo, e os gráficos mostrados de correlação realmente são impressionantes, né? Tem uma correlação altíssima entre a recomendação dada por essa nova fórmula e a produtividade esperada. Então, nesse sentido, com esse vídeo, né, a Integrar Agro quer trazer essa informação para você de primeira mão, você que está aí no campo. A gente tentou aqui mastigar um pouco a fórmula, né, que é uma fórmula muito acadêmica, mas que a partir de agora, com certeza, vai cair aí no gosto popular, nós vamos começar a usar. A gente já tinha percebido, quem está no campo percebe que pelas fórmulas convencionais, o teor de gesso, a recomendação de gesso a ser aplicada é muito baixo, normalmente o produtor sempre colocava um pouquinho a mais, e agora parece, né, tá adventando aí uma nova fórmula que supre, né, um pouquinho mais, vamos dizer, realisticamente as demandas de gesso no mercado agrícola, visando altas produtividades. Lembrando que essa fórmula é recente, foi publicada agora. A partir de agora vão começar os trabalhos, né, que vão testar, validar essa fórmula em outros ambientes e com certeza aí mais ajustes, mais atualizações vão acontecer. E claro, você que está sempre ligado aí na Integrar Agro vai ficar sabendo em primeira mão. Nós estamos aqui justamente para facilitar a sua vida, ok? Maiores informações, acompanhar nosso trabalho, inscrição nos nossos cursos, você pode encontrar lá no integraragro.com.br e bons negócios.